Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida. Estou eu aqui mais uma vez, professor Juliano Gordão, dando continuidade na nossa viagem ao que é a história desse nosso maravilhoso país. Então vamos continuar nossa viagem à história do Brasil, hoje falando de uma das revoltas, regenciais. Não que eu deixei por último ela, uma aula só para ela, não que ela tenha sido a mais importante, mas ela foi a que mais durou durante esse período, que é a famosa Revolução Farroupilha, beleza? Sigam as nossas redes aí, no Instagram, tem o nosso Face e o nosso e-mail. Qualquer dúvida os senhores podem mandar pra gente aí nas redes sociais, que entraremos em contato tirando todas as suas dúvidas, beleza? Então, vamos dar início à nossa viagem ao que foi essa revolução, a mais longa do período regencial que teve. Eu falo assim com ela com um certo carinho, porque ela representa a liberdade do povo do Rio Grande do Sul, terra da qual eu sou nascido, não fui criado, mas fui nascido no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho de carteirinha, beleza? Então aqui a gente vai dar a entrada agora no que foi esse processo. Então, o que foi essa revolta? Também ficou conhecido como Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, conflito regional contrário ao governo imperial do Brasil, que é o período que a gente vem acompanhando, e com caráter republicano. Isso é muito importante para vocês lembrarem, tá? E vai ocorrer na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, o estado tirou São Pedro, ficou só como Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 e 1º de março de 1845. Tem um fato bem importante aí, bem legal, que fala o hino do Rio Grande do Sul. Ele fala sobre o 20 de setembro, Foi o 20 de setembro o precursor, e aí continua o hino do Rio Grande do Sul, colocando essa data como o que seria a libertação dos gaúchos durante o processo todo que a gente vai acompanhar aqui na nossa aula, ok? Então, quais foram as principais causas? Descontentamento político com o governo imperial brasileiro, busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias, revolta com altos impostos cobrados do comércio, principalmente em cima do couro e do charque, que era um produto que na época, como a gente já falou em outras aulas, esse produto ele era muito comercializado no Sudeste, principalmente ali na região das Minas. Então, o governo estava fazendo um esquema com o governo do Uruguai, presta atenção, onde esse imposto, ele aumentou o imposto desse charque e dessa carne seca do couro gaúcho, diminuindo o valor do imposto desse mesmo produto uruguaio, para tentar fazer um acordo ali que a gente já, mais para frente a gente vai ver esse conflito que vai ter depois entre o Brasil e o Uruguai. Mas agora foquem nesse processo. Então, a gauchada, obviamente, ficou indignada, que vai ser um dos motivos que vai levar à revolta. Os farroupilhas eram contra a entrada de concorrência do charque e do couro de outros países, como eu falei, principalmente. Quando a gente fala em outros países aqui, vocês têm que lembrar do Uruguai, beleza? Com preços baratos, que dificultava o comércio dos produtos por parte dos comerciantes sulistas. O desdobramento do conflito. Em setembro de 1835, para ser mais exato, no dia 20 de setembro, os revolucionários, comandados por Bento Gonçalves, tomaram a cidade de Porto Alegre, forçando a retirada das tropas imperiais. Prisão do líder de Bento Gonçalves em 1835, a liderança do movimento passa para as mãos de Antônio de Souza Neto. Em 1836, os farroupilhas conquistam várias vitórias diante das forças imperiais nas cidades, não só ali do que hoje seria a Grande Porto Alegre, as cidades que fazem parte da metrópole, toda a região metropolitana, cidade de Canoas, etc. e tal, como também algumas cidades do interior da província, até então província. Em 11 de setembro de 1833, é proclamada pelos revoltosos a República Rio-Grandense. Mesmo na prisão, os farroupilhas declaram Bento Gonçalves como presidente. Então, Bento Gonçalves estava preso, mas
ele foi um ícone dessa revolução e mesmo assim ele foi nomeado presidente da província ali, presidente do que seria essa nova república agora, que eles se intitularam República Rio-Grandense. Em 1837, após fugir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência da recém-criada República Rio-Grandense. Em 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamam a República Juliana, a região onde hoje é o atual estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então eles queriam uma região separada do restante do Brasil. Por isso que se fala em República Juliana, ou seja, a ideia era um outro país naquela região onde hoje estão localizados os estados de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. O fim do movimento, como que se deu? Em 1842, o governo imperial nomeou o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, para comandar uma ação com o objetivo de finalizar o conflito separatista no sul do Brasil. A gente vai voltar a ouvir falar de Duque de Caxias quando a gente for estudar na nossa aula sobre a Guerra do Paraguai. Também um importante conflito que vai fortalecer o exército para que ele consiga fazer o que seria o primeiro golpe contra o Império, né? No caso aí, fazendo com que o Brasil se transformasse de Império em República nesse momento. Mas a gente vai falar daqui algumas aulas aqui mais para frente, quando a gente voltar a falar de quando a gente começar a falar de Guerra do Paraguai, a gente volta a falar de Duque de Caxias, beleza? Em 1845, após vários conflitos militares enfraquecidos, os farroupilhas aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias. E a Guerra dos Farrapos termina, ou a Revolução termina. A República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império Brasileiro, ou seja, aquilo que eles tentavam fazer como um novo território, ou seja, um novo país, a partir desse momento, o território tanto de Santa Catarina quanto o território do Rio Grande do Sul volta a ser integrado ao restante, né, do que hoje a gente conhece dentro do nosso país, naquele gigantesco mapa. Os farroupilhas enfraquecidos, após tantos anos de dura luta, aceitaram a proposta do Império. A Paz do Ponche Verde foi assinado pelo presidente da República Rio-Grandense, Gomes Jardim, e por Duque de Caxias em 28 de fevereiro de 1845, tá? Colocando fim ao processo revolucionário. Então aqui eu trouxe algumas figuras que fizeram parte dessa revolta. Muitos personagens fizeram parte, como Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que não foi falado durante a aula, até mesmo porque aqui a gente está citando os motivos, as causas que levaram a essa revolução, a essa rebelião, que durou 10 anos, né, durante o Brasil Império, e aqui a gente vai conhecer algumas dessas figuras. Tá aí ela, Anita Garibaldi, que fez parte, né, juntamente com Giuseppe Garibaldi, que também foi um líder revolucionário na Itália, venceu as batalhas lá no continente europeu, na Itália, depois vindo ao Brasil também ajudou a fazer com que a Revolução Farroupilha se tornasse um dos principais movimentos revolucionários do Brasil. Aqui, Bento Gonçalves, né, que foi considerado um dos presidentes da República Rio-Grandense, e ele, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, que, como eu já falei, falaremos de novo sobre ele quando a gente vai falar sobre Guerra do Paraguai. Então tá aqui alguns símbolos que marcam, né, esse período. 20 de setembro de 1835 é a data que vai marcar a famosa Revolução Farroupilha. Aqui tem algumas pinturas, né, ao fundo a bandeira do Rio Grande do Sul, e aqui, como eu falei, um trecho do hino do Rio Grande, como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Esse é o primeiro trecho do hino gaúcho. E aqui mais um pedacinho. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. 20 de setembro, que comemora a Revolução. Então, o 20 de setembro comemora o início da Revolução Farroupilha, e hoje uma data muito importante para os gaúchos, né, que todo ano é comemorado nesse período a Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul.
todos os CTGs, todo mundo que tem uma cultura, todo mundo que é gaúcho espalhado o Brasil afora aí, sabe da importância do que foi a Revolução e sabe a importância do que foi o 20 de setembro e também do hino, né? O hino do Rio Grande do Sul, que é cantado nos estádios lá quando tem os famosos Grêmio e outros times, ou Inter e outros times, ou até mesmo o Grenal, é cantado o hino do Rio Grande juntamente até com o hino nacional, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre o quê? A estrutura política, economia e a sociedade do Segundo Reinado. A partir daí a gente vai ver o que vai levar ao final desse processo de império até chegar próximo à Guerra do Paraguai, a crise do Segundo Reinado, Guerra do Paraguai, e aí o golpe, e aí a gente termina o Império e vai entrar no período republicano no Brasil. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vou deixar aí para vocês anotarem as nossas redes aí, o que vai ser o assunto da nossa próxima aula, beleza? E motiva que a vaga vem!